Vamos nessa então, gente, porque o julgamento da suspeição de Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal ainda está acontecendo e a expectativa fica por conta da leitura do voto da ministra Carmen Lúcia, hein? A ministra se posicionou a favor do ex-juiz em 2018, mas sinalizou que deve mudar o entendimento. O placar, por enquanto, está 3-2 a favor de Moro, com o voto de Cássio Nunes Marques. No voto, o ministro condenou o uso de conversas hackeadas e disse que viu na Vaza Jato uma janela para uma república hackeada. Vamos ouvi-lo. Essa prática abjeta de espionar, bisbilhotar e violar a intimidade das pessoas estaria legalizada. A sociedade viveria um processo de desassossego semelhante aos das piores ditaduras. Não é isso que deve prevalecer numa sociedade democrática. A forma importa da democracia, tanto quanto o conteúdo. Após o voto de Nunes Marques, Gilmar Mendes pediu a palavra para reler partes do seu discurso. O ministro ressaltou que a operação e as matérias da Vaza Jato não estão nos autos do julgamento da suspeição de Sérgio Moro. Veja, portanto, que não vamos ficar com conversa fiada. Não estamos a falar aqui de prova ilícita. Eu disse de maneira muito clara que eu trouxe isso aqui para mostrar o barbarismo em que nós incorremos. E não houve ninguém até agora capaz de dizer que houve um dado falso nessas revelações. O meu voto, me faça justiça, o meu voto está calcado nos elementos dos autos. Agora, realmente me choca tudo aquilo que se revela. Gilmar Mendes ainda teceu críticas à 13ª Vara de Curitiba. Não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Ainda há pouco, antes de vir para cá, Bernie Sanders estava dizendo sobre isso. Não precisa de rescisória. A desmoralização já ocorreu. Porque ninguém é capaz de dizer. Alguns dos senhores daqui comprariam um carro do Moro. Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol. O ministro se exaltou e condenou a condução coercitiva de Lula em 2016. Eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir. Justifiquem isto. Que isto faz parte de um devido processo legal. Intercepta a conversa do advogado com o cliente. E em seguida se faz uma condução coercitiva e leva ele para depor. E já se sabe tudo. Em que país do mundo isso pode ser feito? Qual é o Código de Processo Penal que justifica isso? Vamos ser sérios. Vamos tratar as coisas com seriedade. E não se trata de áudios, nem de hackers. Se trata do que está num processo. A argumentação exige, antes de tudo, decência argumentativa. Tá aí a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Vamos conversar com os nossos comentaristas aqui. Amanda, vou começar por você hoje. O Brasil é o país em que é o Gilmar Mendes quem decide quem é imparcial ou não, né? Ele ficou muito nervoso, Paulo. Olha, primeiro, boa tarde a todos. Jorge, seja bem-vindo. Damas primeiro aqui, né? Eu começo hoje. Mas o Gilmar Mendes subiu o tom porque ele está numa cruzada. E não é nenhuma cruzada para absolver o Lula. É uma cruzada contra a Lava Jato. E essa, o que se desenha hoje, é a batalha final. Vamos tentar rememorar um pouco os fatos. O Gilmar Mendes segurou esse pedido de vista sobre a suspeição, ou seja, a parcialidade do juiz Sérgio Moro durante 2 anos. E ele devolveu
quando achou que as circunstâncias se apresentavam favoráveis a ele, fossem favoráveis a ele. Então, antes você tinha o decano, Celso de Mello, nessa turma, que ele era um voto incerto, poderia votar a favor ou contra a parcialidade, a suspeição do juiz Sérgio Moro. Então, ele esperou a nomeação do Cássio Nunes, que é tido como ministro garantista, e depois daquela fatídica segunda-feira, quando o Fachin anulou as condenações do Lula, achando que com isso também fosse cair por terra a suspeição, fosse anular a suspeição por perda de objeto, o Gilmar Mendes lá, habilmente, no dia seguinte, protocolou o julgamento, iniciou o julgamento lá, sobre a suspeição do Sérgio Moro e achou que fosse sair vitorioso. Só que aí o Cássio Nunes, o que ele não esperava, pediu vista e devolveu hoje, depois de 2 semanas. Então, nesse placar que se apresenta agora, 3-2, lembrando que ainda pode haver uma mudança na posição da ministra Carmen Lúcia, ela sinalizou isso há 2 semanas, é uma derrota para Gilmar Mendes nessa cruzada que ele faz contra a Lava Jato nos últimos anos. Então, no que se baseia juridicamente o voto do Cássio Nunes? Em 2 pontos principais. O primeiro, como me definiram alguns juristas, né, eu fiquei em contato com vários durante essa tarde. O principal argumento do Cássio Nunes é que o habeas corpus é um instrumento sumaríssimo e não serve para declaração de suspeição. E o argumento secundário, aí sim, é de que não aceita as gravações hackeadas, que seriam provas ilícitas. O Gilmar Mendes começou rebatendo esse argumento, dizendo que há precedentes na segunda turma, sim, que cabe revisão de suspeição por meio do habeas corpus, e depois teceu todos esses comentários, passou a atacar a Lava Jato, dizendo que é um estado de exceção, um processo totalitário. E aqui cabe apontar também a diferença entre competência e suspeição. A competência será julgada pelo pleno, aquele recurso da Procuradoria-Geral da República será apreciado pelo pleno, e aí ficará decidido se Lula recuperará ou não os direitos políticos. A suspeição é um instrumento até que tem uma nulidade mais ampla, porque não só o processo voltaria para Brasília, para o juiz de Brasília, como todos os atos seriam anulados. Então, começaria quase que do momento zero, da aceitação da denúncia. Todas as provas colhidas até então, todas as oitivas de testemunhas seriam anuladas com a suspeição. Então, para o Lula, politicamente, isso seria muito importante também. Seria uma chancela, um carimbo de que o juiz Sérgio Moro foi parcial e corroboraria a tese da defesa do Lula, que durante esse tempo todo ele foi perseguido. Então, a gente está aí agora num momento político também muito delicado, muito frágil para o ex-presidente Lula, porque se ele perde a suspeição hoje, todas as fichas ficam no pleno do Supremo Tribunal Federal. Se o pleno não confirmar a decisão do ministro Fachin de reconhecer a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba e anular as condenações do Lula, Lula não recupera os direitos políticos e não pode concorrer em 2022. Mas, Amanda, você acha que o Lula merece tudo o que está acontecendo agora, que ele realmente tem que ter as condenações anuladas, o Moro tem que ser considerado suspeito ou não? Rapidamente, objetivamente aqui. Eu acho que não cabe a mim decidir, é um elemento processual. Eu acho que com as palavras os ministros do Supremo, a nós cabe analisar. Jorge Serrão, meu caro, o que você acha que vai acontecer com o Moro? Olha, essa 4ª instância do Supremo Tribunal Federal para resolver o caso da Lava Jato, ela não existe. Hoje, o estamento burocrático, que é a oligarquia que manda no Brasil, ela está fazendo o que ela quer. Quando foi conveniente para ela, o que aconteceu? Nós tivemos a Lava Jato operando a pleno vapor, pegando quem ela teve interesse de pegar. De repente, o vento mudou, soprou para o outro lado e agora a Lava Jato começa a cair em desmoralização, inclusive num processo internacional, como lembrou o ministro Gilmar Mendes. Curioso e lamentável foi a gente ter que ouvir o ministro Gilmar Mendes afirmar que está ocorrendo uma desmoralização do judiciário. Ministro, quem é que está desmoralizando o judiciário? Essa que é a grande pergunta que tem que ser feita e que o Brasil está respondendo com protestos nas ruas. Muito bem, Constantino, e aí, cara? Como é que a gente fica nessa história toda? E o Gilmar Mendes, um cara super imparcial, né? Pois é, Paulo, a gente fica observando o circo à distância, né? Olha só, o Gilmar Mendes não tem lugar de fala para falar de juiz imparcial, né? O Vadid Damu do PT já disse uma vez que ele era um aliado, né, do PT. Outra coisa, sobre comprar carro usado ou não do Moro, do Dallagnol, eu não sei. O que eu sei é que eu não comprava nenhum carro zero
do Gilmar Mendes, né? Mostrou destempero, mostra que o Supremo tem razão de ser a vergonha não só nacional como internacional, né? E eu tenho quase pena do advogado do Lula, né? Do Zanin, porque ele fica diminuído nessa atuação toda do Gilmar hoje. O Cássio surpreendeu, né? E é engraçado até ver que os liberais, entre aspas, purinhos, né, que demonizam tudo que vem do Bolsonaro hoje, porque eles são anti-bolsonaristas histéricos, acima de qualquer coisa, são incapazes até de reconhecer um elogio pontual, né? Muitos bolsonaristas criticaram a escolha do Bolsonaro para o Supremo, mas tem que reconhecer quando acerta também, né? Outra coisa, a fala de impacto do Gilmar Mendes, de que o crime não pode ser combatido com outro crime, obviamente seria usada eventualmente contra ele, né? E foi o caso hoje. Sobre o ministro Sérgio Moro, né? Eu acho que ele, como juiz, ele foi um bom juiz e não é à toa que angariou aí um amplo apoio e respeito da população brasileira. Acho que como ministro ele também foi ok. O que realmente fez ele perder muito apoio foi a postura após a saída do governo, na minha opinião, principalmente a figura que ele se transformou ali como comentarista de política das redes sociais. E quero só dizer que esse Supremo é o que temos, Paulo. Tem xerife, e olha, eu preciso aqui usar o rótulo que um se refere ao outro, porque senão eu tenho medo de ser preso. Mas tem xerife, tem advogado do PT, tem até militante do PSOL. É um negócio realmente escandaloso. Ô Mark, no voto do Cássio Nunes Marques, me chamou a atenção que ele fez uma defesa enfática de que as provas são irregulares. E perante provas irregulares não dá para se fazer um julgamento. Você concorda? Perfeito, Paulo. Concordo em gênero, número e grau. Veja, é carga roubada. Não se pode fazer prova com carga roubada. O voto do ministro Cássio Marques foi técnico, foi muito bem estruturado juridicamente e está de parabéns o ministro. O Constantino já falou aí sobre o pessoal que criticava muito a indicação dele, inclusive os apoiadores do presidente. Agora, muita gente mordeu a língua hoje aí e eu estou vendo até os twitters do pessoal aí trazendo essa análise. Agora, é importante também falar, Paulo, que independentemente do que aconteça agora na segunda turma do Supremo, né, a Carmen Lúcia mudando o voto ou não, vamos ver o que ela vai fazer, a expectativa lá é que ela mude o voto, então o Lula pode levar a melhor ainda. O que vai valer de fato é a questão da competência, que aí vai ser analisado pelo plenário nos próximos dias, nas próximas semanas, quando o Fux resolver colocar na pauta. É aí sim que o pesadelo ou o sonho do Lula virar candidato vai se tornar realidade. Então, vocês estão muito tranquilos hoje nesse programa. Eu vejo vocês três calmos, o Jorge tranquilo aqui. Eu quero render esse assunto no 3 em 1 de hoje, senhoras e senhores. Eu queria perguntar para o Jorge o seguinte: Jorge, o ponto central nessa história é o voto da ministra Carmen, né? Ela quem vai decidir. E é a grande incógnita de hoje. Que há a grande dúvida se ela vai realmente alterar o voto dela ou não. O voto dela inicial tinha sido muito coerente em defesa do ministro Sérgio Moro. E agora vai mudar esse voto de repente? O que fez a Carmen Lúcia, o que fará a Carmen Lúcia alterar esse voto? Essa é uma boa pergunta. Constantino, o que você acha que ela vai fazer? Qual o seu palpite? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir torcida com análise. Eu vejo muitos fazendo isso, por exemplo, em relação ao governo Bolsonaro o tempo todo. Eu espero que ela mantenha, como disse o nosso convidado, a coerência. Agora, tudo é possível nesse país. Tem muita gente achando que isso foi até meio que concertado, uma coisa meio orquestrada, a julgar pela reação destemperada do Gilmar Mendes. Eu quero crer que não, que ele foi pego de surpresa com o voto do Cássio, do ministro Cássio, e isso tirou do balanço ali o resultado que ele esperava, contava como certo, de considerar o Moro suspeito. Então, eu espero que a Carmen Lúcia mantenha a coerência. Se ela mudar o voto, vamos ver o que ela vai apresentar como justificativa, para não pegar tão mal assim, mas é impossível não pegar muito mal. Amanda Klein, traz informação pra gente, Amanda. Eu acho que é um julgamento eminentemente político, Paulo, porque o efeito, o impacto na eleição de 2022 é muito grande. Então, a decisão de todos esses ministros, se a gente pegar 2 semanas, a decisão do Fachin de anular as condenações, supostamente, segundo o entendimento do universo jurídico, e entre ministros do Supremo, para salvar a Lava Jato. Então,
anula as condenações do Lula, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. E aí depois você teve aquela tática, a jogada do xadrez habilidoso com o ministro Gilmar Mendes no dia seguinte, colocando a suspeição para votar, achando que fosse ter maioria. Então, novamente, uma jogada política para decretar a parcialidade, a suspeição do juiz Sérgio Moro. Aí, um pedido de voto vista do ministro Cássio Nunes, que foi um ministro tido como garantista. O Gilmar Mendes, ele se surpreendeu porque ele contava, ou achava que contava com o voto do Cássio, mas o Cássio foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, que sairia ou sairá muito prejudicado caso Lula volte para o páreo eleitoral. Vamos lembrar que uma coisa é combater o fantasma do ex-presidente Lula, outra muito diferente é combater o Lula de carne e osso. Então, essa decisão do Fachin, primeiro de pedir vista e depois de votar contra a suspeição do juiz Sérgio Moro, também tem um efeito político. Não estou dizendo que o voto dele não tem argumentação e base jurídica. Para um lado e para o outro, você pode sempre argumentar ou interpretar de uma maneira ou de outra, mas só estou querendo dizer que todos esses votos, todas essas jogadas, essas táticas têm um efeito político muito grande. Então agora a gente tem que ver a próxima jogadora nesse xadrez eleitoral que vai definir ou ajudar a definir a situação, o quadro eleitoral de 2022, a próxima é a ministra Carmen Lúcia. Vamos ver, lá atrás, quando ela era presidente do Supremo Tribunal Federal e ela teve que escolher votar, por exemplo, a prisão após segunda instância, em vez de colocar a ação direta de inconstitucionalidade, cujo relator era o ministro Marco Aurélio Mello, ela preferiu votar o HC do Lula, sabendo que ela teria maioria para manter o Lula preso ou para mandar o Lula para a prisão naquele momento, naquela instância. Ela também jogou politicamente. Então, não há como separar política e justiça quando a casa, que o assunto em questão é Supremo Tribunal Federal. Muito bem, vamos organizar aqui falas do Mark, depois do nosso Jorge Serrão e em seguida do Constantino. Vai lá, Mark. Paulo, eu vou falar aqui o seguinte, a Carmen Lúcia tende a votar a favor de Lula e contra Sérgio Moro. Ela tem falado isso publicamente, inclusive. Ela falou que depois do último voto do Gilmar Mendes, não de hoje, né, da última sessão da segunda turma, ela queria reapresentar o voto porque tinha novos elementos. Fala dela. E você veja que esse julgamento é especial porque é o seguinte, o Cássio Nunes vem votando contra a Lava Jato sistematicamente, só pegar o histórico dos votos dele recentes. E agora, já a Carmen Lúcia sempre foi uma ministra mais pró-Lava Jato, mas parece que vai mudar de opinião. Tem muita coisa para acontecer ainda nesse xadrez aí. E essa fala inflamada do Gilmar Mendes era para Carmen Lúcia. Ele tenta ali convencer ela, aos 45 segundos do tempo, a mudar o voto. O endereço da fala do Gilmar agora há pouco aí, essa fala que, na minha opinião, foi vergonhosa. Veja, se o ministro Supremo fala em comprar carro usado não sei de quem, isso é papo de boteco. Esse é o nível do Supremo Tribunal Federal hoje, de vergonha o país. E essa fala era para Carmen Lúcia, o Gilmar ali tentando fazer os últimos argumentos para tentar fazer ela mudar de voto. Jorge. O mais assustador é que esse julgamento político de hoje nada mais é do que a avant-première do que está armado no plenário do Supremo Tribunal Federal para tentar salvar o presidente Lula das condenações da Lava Jato. O voto do ministro Fachin foi, no mínimo, esquisitíssimo. Por quê? Ele desmoralizou o judiciário. Por quê? Houve uma decisão de primeira instância, muito bem elaborada pelo juiz Sérgio Moro. Depois, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou aquela condenação e o Superior Tribunal de Justiça também. Então, chega agora o Supremo e muda tudo? Isso está muito, no mínimo, esquisito. Muito bem, Constantino, acabou de sair uma notícia aqui importante. O presidente Jair Bolsonaro fará um pronunciamento hoje na TV. Vai lá. Não, eu acho que vai ser sobre vacina, não sei, né? Mas eu queria pegar um gancho. Eu queria pegar um gancho nisso que o Jorge disse e contrapor isso, que eu concordo com ele, é esquisitíssimo para dizer o mínimo, com a certa naturalidade, até a banalização com a qual a Amanda tratou a politização do Supremo. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Se ela mesma está reconhecendo que as decisões são políticas, acabou a segurança jurídica no nosso país, acabou a lei e a ordem, acabou a Constituição. Aquilo ali são militantes políticos e a gente sabe disso. No fundo, o ativismo é escancarado e tudo mais. Então, esse é o principal problema do país hoje e eu venho chamando atenção para isso há muito tempo. Enquanto que a turma fica demonizando o Bolsonaro, enxergando a ameaça fascista em cada esquina, um Supremo Tribunal Federal totalmente politizado, tomando decisões de cunho político, sendo que 7 dos 11 ministros foram colocados lá por uma quadrilha criminosa
e sabatinados por um Congresso vendido de mensalão e petrolão. Não reconhecer que esse é o principal problema que temos hoje em termos de institucionais no nosso país é passar pano. E aí, Amanda Klein? Constantino, eu acho que você tem um ponto importante aí. Digo mais, se você for dizer que o Supremo também é essencialmente político, e eu acho que muitas decisões ele age politicamente sim, acho que porque a política também abriu um enorme espaço para judicialização dessas questões políticas ao não resolver certas questões que foram resolvidas e foram parar no Supremo Tribunal Federal, mas a Lava Jato também é essencialmente política. É o que mostram esses diálogos, que por mais que tenham sido obtidas de forma hackeada, de forma ilícita, você me desculpe, é o que o ministro Gilmar Mendes disse e é preciso concordar com ele nesse aspecto. Nenhum dos interlocutores, seja Deltan Dallagnol, seja Sérgio Moro, vieram a público para negar o teor, o conteúdo das mensagens, daquelas declarações que foram divulgadas pela Vaza Jato. Nunca nenhum deles disse, eu jamais disse isso, terminantemente tenho certeza que jamais disse isso. Eles nunca negaram, eles disseram que o áudio, que em algum sentido possa ter sido distorcido, que não lembrava exatamente o que haviam feito, mas espera lá, tem muitas coisas graves no vazamento dessas informações, dessa troca de mensagens que mostra, sim, que o Moro agiu em consonância, em concordância com a força-tarefa da Lava Jato durante muitos momentos da investigação. Eles falavam por Telegram, não falavam nem por WhatsApp, quer dizer, falavam por um aplicativo de mensagem que era mais difícil você ter acesso, ou você quebrar o sigilo. Então, tudo isso denota também a parcialidade, a politização da investigação. E quando Sérgio Moro aceita o cargo de ministro da Justiça do presidente Bolsonaro, aí é a pá de cal, né? Quer dizer, a prova definitiva de que teve sim politização na Lava Jato também. Queridos, estou achando que Amanda Klein está saindo do muro, hein? Aos poucos ela está colocando aqui a opinião dela. Até o final deste tema nós vamos tirar tudo de Amanda Klein. Jorge, a palavra é sua. Agora, a ilegal Vaza Jato não garante que o processo judicial que correu tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira instância, sofreram influência política. Eles também tiveram seus aspectos técnicos e jurídicos que foram considerados e levados em conta para a condenação do presidente Lula. Então, esse é um aspecto que tem que ficar bem claro. Agora, o Supremo Tribunal Federal, o Rodrigo Constantino tem toda a razão. Ele está rompendo com a institucionalidade no Brasil. Isso é quase uma secessão de poderes. Vai lá, Mark. Vou totalmente contrário a Amanda. Amanda tem que ler o processo, Amanda, com todo o respeito. Tem que ver lá as provas que estão no processo. A provas sobradas, que é uma frase que eu gosto de usar muito, que é do desembargador Gebran Neto, que é o responsável pela Lava Jato de segunda instância lá do Tribunal de Porto Alegre. O Lula tem provas robustas. Eu quero desafiar a Amanda aqui, já que ela falou que as mensagens, ninguém fala que são mentiras, fazendo inclusive a fala do Gilmar Mendes. Amanda, apresente então ao público e a nós aqui uma prova de conluio, uma prova combinada, uma sentença acertada. Ora, o Deltan não combinou com o Moro de colocar o nome no pedalinho lá em Atibaia. O Deltan não montou foto no Photoshop do Lula no apartamento lá do Guarujá. Isso está no processo, Amanda. Então, aquelas mensagens são fofocas, mensagens pessoais que nada atrapalham a verdade dos fatos, que o Lula tem aí, que o Lula aí roubou e roubou muito. Amanda, quer fechar? Não, sim, a gente só está confundindo alguma coisa. Eu não estou dizendo em nenhum momento aqui que não existem provas ou que o Lula seja inocente. Essa aqui não é o ponto da discussão. Eu estou querendo dizer que a forma processual importa muito no Estado democrático de direito, e esse rito tem que ser respeitado. Então, quando você vê o conluio, sim, do juiz, que deveria ser imparcial e manter uma equidistância das partes, porque a gente não sabe de nenhuma mensagem, por exemplo, do Moro combinando qualquer coisa com a defesa. Em muitos momentos, eu posso trazer isso aqui amanhã, eu não lembro de todas as mensagens, mas em muitos momentos daquelas mensagens, naquela troca de mensagens, fica explícita a combinação entre, inclusive o Moro dando várias sugestões de que testemunhas ouvir, em que momento apresentar determinada denúncia, de como ele aceitaria essa denúncia. Então há ali uma combinação, sim, um acerto. Não quer dizer que o outro seja inocente, não quer dizer que não haja provas, não é isso, mas quer dizer que alguns limites ali que precisam ser respeitados da forma processual, do rito processual, foram em muito ultrapassados. E é por isso que a ministra Carmen Lúcia, não sei se
ela vai mudar o voto ou não, mas sinalizou uma insatisfação e sinalizou um espanto, uma perplexidade muito grande com o conteúdo desses áudios. Eu acho que nos cabe esperar a ministra se pronunciar. Mas ela não pode fazer isso, Amanda, porque se a ministra muda o voto com base em mensagem legal, ela está incorrendo contra a lei. Mas isso nem está na defesa do ex-presidente Lula. Os pontos apresentados pela defesa... Mas é o que você falou agora, mas você falou que a ministra mudar por causa das mensagens. Quando o Gilmar Mendes menciona todos esses áudios hackeados, ele faz para dar circunstâncias, para dar o contexto em que isso acontece, porque ele é o algoz máximo da Operação Lava Jato, que ele considera uma operação de justiçamento e não de justiça. Mas isso não está presente lá no habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula. Vamos ver o que a Carmen Lúcia vai dizer, eu também estou curiosa. Constantino, para fechar, que meu tempo é curto. Não dá para defender. A conversa de corredor, de tribunal, é um mundo hoje em dia virtual. Aquilo ali não tem nada de concertação, de combinação e de politicagem, como a gente está vendo no Supremo. Eu acho que isso aí é forçar demais a barra por parte da Amanda.